voltamos com mais um Comentando Episódio. E dessa vez vamos comentar um episódio de The Walking Dead. Então, se você ainda não assistiu, eu aconselho que assista porque aqui vai conter spoilers. Então, vamos ao vídeo. Ok, para começar, a gente tem uma continuidade do episódio passado, na verdade, da temporada passada, porque há muito tempo não se via mais nem o Morgan e nem a Carol. A última cena que a gente viu da temporada passada, meio que a Carol estava matando um dos Savers e acabou sendo ferida, e o Morgan achou ela e aí apareceu um dos guardas do rei Ezequiel. E depois disso a gente não viu mais falar sobre eles e ficou focando na questão do Negan, do Unité e por aí vai. Então eu imaginava que antes deles mostrarem quem realmente morreu, eles iriam intercalar o episódio com o episódio que aconteceu ontem. Então assim, basicamente eles fizeram o oposto. Contaram a história lá, concluíram a história com o Negan e agora focaram na história apresentando o rei Ezequiel e o reino. Eu achei bem interessante porque eles fizeram uma boa adaptação com o personagem, ele ficou bem parecido com os quadrinhos. Mas provavelmente a gente vai ver algumas mudanças bem significativas, porque nos quadrinhos, se eu não me engano, a Michonne e o rei Ezequiel, eles têm um relacionamento, mas acaba que a Michonne na temporada passada ficou com o Rick. Então, provavelmente eles não vão colocar esse relacionamento dos dois. Mas, como a gente pode ter percebido ali no episódio, a Carol e ele meio que tiveram uma certa ligação, então é bem possível que a Carol e o rei Ezequiel tenham algum relacionamento. Eu não acredito muito que eles devam fazer isso, mas é porque ficou bem parecido ali que eles poderiam ter um certo relacionamento, principalmente no final do episódio, onde a Carol está lá na casinha e o rei Ezequiel chega. Basicamente a gente vê o começo do episódio ali, a Carol tinha sido ferida, então mostra o Morgan, a Carol e o pessoal do reino indo em direção ao reino. Ela ferida acaba tendo algumas alucinações, onde ela vê os zumbis se transformando nas pessoas que eram antes de virarem zumbis. Então a gente percebe que ela tá bem traumatizada ainda com a situação de tudo o que aconteceu com ela na temporada passada. Como eu tinha falado, na temporada passada a Carol teve uma evolução gigantesca e depois ela começou a meio que cair, tipo, ela tinha se tornado uma mulher bem firme, forte e tal, aí depois ela deu uma caída, voltando a ficar com medo de determinadas coisas e se sentindo culpada de matar as pessoas. Então a gente pode perceber que ela tem um problema meio assim, temperamental. É capaz de cada temporada a gente pode perceber que um dos personagens teve esse tipo de pensamento, aquela insanidade. Na temporada que a gente tinha na prisão, o Rick surtou. E agora nessa, a Carol meio que está voltando aos trilhos. Então provavelmente quem vai surtar nessa temporada vai ser a Meg, porque ela sofreu uma perda gigantesca. E ela já ficou meio transtornada ali no primeiro episódio, então eu imagino que eles devem intercalar nesses pontos assim, a questão do relacionamento, dela lembrar do Glenn a todo momento, então provavelmente ele deve aparecer em vários flashbacks. Eu acho que isso que eles vão fazer durante algum período da temporada, até mesmo para passar a questão do luto dela e eles começarem a planejar alguma coisa para atacar o Savers. Mas assim, no começo do episódio a gente vê o Morgan tentando meio que explicar para Carol o que estava acontecendo ali, porque quando ela conhece o rei Ezequiel, ele falando lá meio estilo como se ele realmente se achasse o rei, aquela coisa toda, e ela finge ser uma boa pessoa igual ela fez em Alexandria. Então a gente vê uma questão da personalidade dela, apesar dela ainda estar meio naquela vibe de eu matei muitas pessoas, eu não posso mais matar e tal. Acaba que ela meio que o instinto de proteção dela faz com que ela finge ser outra pessoa. Só que o problema é que ela fingiu para o rei Ezequiel e ele descobriu e acaba revelando para ela um pouco da história dele, falando que na verdade ali aquela questão do rei, da questão do tigre, eles falam, existem muitas lendas sobre aquela questão, mas ele na verdade era apenas um cuidador de um zoológico. Então a gente vê um contraponto exatamente dessa questão. Ele e a Carol, a forma com que eles estão conversando, eu acredito muito que eles possam ter um relacionamento no futuro. Mas assim, eu não sei se eles vão realmente ter. É aquela questão,
Parece, e o episódio deixa entender que pode rolar esse relacionamento, mas no fundo assim eu não sei se seria interessante. Mas de qualquer jeito esse episódio foi um pouco mais focado na história, foi um episódio bem interessante na questão de apresentando o reino, apresentando o rei Ezequiel, a questão de fazer a ligação com a questão do Negan, porque a gente viu que eles estavam servindo zumbis para os porcos e depois matavam os porcos e levavam para os Savers. Então a gente percebe ali que apesar de tudo, apesar do rei e tal, aquela coisa toda, eles ainda têm um certo receio contra os Savers. Porque até o rei Ezequiel explica, se eles fossem confrontar aquelas pessoas, muita gente iria morrer. Então eles não querem que as pessoas morrem, então por isso eles acabam dividindo parte do que eles têm com o próprio Negan. Mais ou menos o que o Rick e o pessoal deles vai fazer, provavelmente durante um tempo da temporada. Só que assim, uma das coisas que eu acho engraçado, que provavelmente o momento em que o rei Ezequiel e o Rick se encontrarem, pode ter algum atrito, mas acaba que no final das contas eles vão se unir contra os Savers. É o que eu imagino que aconteça, mas vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer no decorrer desse episódio. Cara, eu gostei bastante do episódio, ele trouxe um pouquinho mais da história aí, mostrando o lado do rei Ezequiel, a questão da forma com que ele age, a tigresa. Cara, ficou muito foda e eu quero saber de você, se você assistiu o episódio, o que você achou desse episódio? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e o que você espera para o próximo episódio, porque o que não mata, engorda. É isso aí, ficou por aqui, valeu e tchau! Galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Obrigado para quem já deixou o like, quem compartilhou o vídeo, quem ajudou aí na divulgação do canal. E é o momento que vocês esperam, né? O salve do canal. Então vamos lá. Igor Almeida, salve para você. Luiz Santos, salve para você. Miguel Victor, salve para você. E M Messias, salve pra vocês. Muito obrigado a todos que participaram e quem ainda não participou, quem não recebeu seu salve, link na descrição, confere o formulário de cadastro aí e vamos que vamos, porque o tempo ruge. Salve!